Do livro Vinha de Luz, capítulo 61 de 180, Também Tu, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 61 de 180, Também Tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. É interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se, igualmente, a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Emanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Também Tu. Este título dado por Emanuel, ele se refere a nós outros, utilizando esta passagem do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 10, quando ele escreveu
E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Todos nós sabemos que Lázaro foi um grande amigo de Jesus na terra e ele teve uma morte aparente. E Jesus, quando ficou sabendo, foi até lá e chamou pelo nome lá no sepulcro para que ele saísse. E ele saiu para espanto de todos. E Emmanuel vai nos explicar que também nós seremos chamados. Diz ele, interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Ele diz que é interessante essa cogitação dos fariseus da época, que também queriam matar a Lázaro. Emmanuel ainda diz, não bastava a crucificação do Mestre. Ou seja, eles queriam mais, os fariseus. Diz, intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Isto é, além de querer matar Jesus, queriam matar o seu amigo, Lázaro. Por quê? Porque Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Ele está informando que foi por causa disto, porque Lázaro foi cadáver, foi sepultado, porém ele regressou à luz da vida. Continua dizendo, era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Emmanuel está dizendo o porquê deles quererem fazer isso. Porque ele era uma glorificação permanente do Salvador, porque essa cura insofismável era atribuída realmente a Jesus. E diz, constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos contemporâneos, tornara-se diferente. Emmanuel diz que o seu amigo, ele constituiria ali uma carta viva do poder de Cristo, porque Jesus tornou-se uma pessoa diferente dos demais ali da sua sociedade. Por isso, diz Emmanuel, considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. E continua, o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Ele está trazendo para nós esta colocação que ocorreu na época de Jesus, onde os fariseus queriam fazer aquilo com Lázaro, matá-lo também. E Emmanuel faz uma comparação muito interessante, dizendo que o farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam. Ou seja, esses fariseus são os mesmos que estão aqui conosco. Se não são os mesmos, a crença é a mesma. E ele diz que a diferença é a única porque, ao invés de somente Jerusalém, é a civilização inteira. Para ele, para o farisaísmo, o Mestre deve continuar crucificado. E os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Em outras palavras, ele diz que é bom para os fariseus atuais que Jesus continue crucificado.
E, na verdade, nós espíritas, nós não vemos Jesus crucificado. Muito pelo contrário. Jesus não está crucificado. Ele está ressuscitado. E os Lázaros que ressurgirão estarão sentenciados à morte. Quem são esses Lázaros? Somos todos nós cristãos que estamos estudando o Evangelho de Jesus e estamos levando a palavra de Jesus para todos. E muitos não querem. A atual conjuntura pela qual estamos passando está claramente esta situação, claramente. Nós temos sempre nos acompanhando uma ala da civilização para o bem e outra ala para o mal. E hoje nós estamos vendo isso. Aquelas pessoas que se dizem ateias ou ateus e pessoas que querem denegrir a imagem do Cristo e tantas outras coisas mais. Ou seja, eles querem de toda forma também sentenciar nós cristãos. Quer que nós calemos a nossa boca para que nós não levemos a palavra do Cristo. Por quê? Porque a palavra do Cristo nos tira das trevas e nos traz para a luz. É desta forma. E eles querem que nós fiquemos na ignorância. Nesta outra parte, Emmanuel vai dizer exatamente isso que eu acabei de dizer. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Significa o quê? Qualquer homem, qualquer um de nós que já estamos renovando ou renovado em Cristo, incomoda o farisaísmo, incomoda essas pessoas que estão do outro lado nos contradizendo. E ele diz ainda que há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. A colocação de Emmanuel é muito interessante, porque hoje nós, que estamos sendo comparados com Lázaro, nós não precisamos de morrer como Lázaro morreu, mas nós estamos vencendo o ódio dentro de nós, o crime dentro de nós e a indiferença dentro de nós. Por isto que ele diz que nós estaremos fazendo isto ressuscitados, porque estamos sendo trazidos à claridade da fé no Mestre Jesus. E ele diz ainda que o farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Isto realmente é muito claro, porque quando nós falamos em Jesus, falamos no Mestre, ou temos atitudes que nos mostram que nós somos cristãos, seguidores do Cristo, o farisaísmo não tolera. Logo, logo, essas pessoas que fazem parte do farisaísmo, eles vêm querer que nós sejamos desclassificados. Então ele fala aquilo que ele é como se nós fôssemos mentirosos, por exemplo. Então é bom que nós possamos estar atentos a isto, muito atento. E ele continua dizendo que instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana e tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. E é exatamente isto que acontece. Estes fariseus de hoje, do agora, ele quer desclassificar esta convenção puramente humana. Ele quer que nós sejamos desclassificados como homens, como pessoas, e tenta anular em todos os setores da experiência humana.
Isto é, seja como profissional, seja como um religioso, seja como um amigo, como um pai de família. O farisaísmo está querendo desclassificar todos os cristãos em todos os sentidos. E veja que esta lição foi escrita há muitos e muitos anos, mas é como se ela tivesse sido escrita hoje, que é exatamente o que nós estamos passando neste momento. E ele diz ainda que somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. É muito importante isto. Então, os Lázaros de hoje, que somos nós temos que nos unir ao amor de Jesus, assim como Lázaro fez. E assim nós vamos vencer esse terrível assédio da ignorância. Esse assédio da ignorância que são esses fariseus de hoje, que querem nos manter na ignorância. Na conclusão, ele diz ainda: tem, pois, cuidado contigo mesmo. Olha o alerta de Emmanuel. Ele diz para que nós possamos termos cuidado com esses fariseus de hoje, de agora. Ele continua dizendo: se sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Isto é muito importante, esta colocação, para que a gente possa guardar. Que se você sente que foi trazido da sombra para a luz, ou seja, se você está saindo dessa sombra da ignorância e está vindo para a luz, ou também do mal para o bem, a este sublime influxo do Senhor, ou seja, deste Evangelho de Jesus, que está realmente nos trazendo para a luz, que nós possamos recordar o farisaísmo, que é visível e invisível. Veja bem, existem espíritos atrasados desencarnados e também encarnados, que estão obedecendo a impulsos de ordem inferior. Eles estão recebendo ordem de espíritos mais inteligentes. Estão ainda trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. É uma coisa de suma importância que nós temos que estar bem atentos. Como ele bem coloca, não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Meu querido, se você ainda não viu esse testemunho, você terá que dar esse testemunho, porque eles realmente estão a todo momento querendo, entre aspas, nos crucificar. Uma lição belíssima, mas que traz para nós uma condição de nós estarmos bem alertas, para que nós não caiamos nesta cilada. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.